Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sábado aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Conexão Potiguar de hoje, nós recebemos a deputada estadual Gesane Marinho, do PSD, a quem agradecemos a presença. Tudo bem, deputada? Bom dia, Pinto. Bom dia aos telespectadores do Conexão Potiguar. Eu é que agradeço ao convite. Um prazer recebê-la. Deputada, a senhora é do PSD, do vice-governador Robinson Faria. Ele é candidato mesmo ao governo do Estado? Hoje, a gente tem acompanhado pela imprensa que o único pré-candidato realmente ao governo do Estado é o vice-governador Robinson Faria, né? Porque o PMDB disse que vai ter candidato próprio, mas ninguém sabe que candidato é esse. Os outros partidos não sabem se são candidatos ao Senado ou ao governo. Vão ter candidatos, mas não se definiram ainda a que serão candidatos. O único que se definiu foi o vice-governador, que tem trabalhado a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Inclusive, nem a governadora, que tem direito à reeleição pela legislação vigente, se declarou candidata. Pois é, a governadora tem o direito legítimo de ser candidata à reeleição, mas até ela não se declarou como candidata. Eu acredito que seja pelo alto índice de rejeição. Eu não vejo mais chances de reverter a situação em que se encontra o nosso Estado. A senhora que está no dia a dia na Assembleia Legislativa como parlamentar de oposição, a que a senhora atribui esse nível de rejeição da governadora Rosalba? Inicialmente, esse é um governo realmente autoritário, um governo que não dialoga, que não dialogou com a base na Assembleia, tanto é que foi perdendo os partidos aliados gradativamente, né? Perdeu o PSD, o partido do vice-governador, esse ano perdeu um partido enorme, que é o PMDB, recentemente perdeu o PR com mais 3 parlamentares e hoje o governo está isolado. O PROS ainda está no governo? O PROS está independente. A informação que eu tenho é que está independente, porque aquela situação que ocorreu recentemente mexeu com alguns parlamentares do PROS. Mas o que a gente vê é que é um governo que se isolou, um governo autoritário e que nunca chamou os deputados para dialogar, nem muito menos para ouvir os problemas, discutir a situação do Estado, né? Só chamam os deputados, só convocam os deputados para a gente aprovar empréstimo e matéria de regime de urgência. E só? Exatamente. E como é que o líder do governo se comporta na Assembleia? O líder do governo é uma pessoa nota 10, o deputado Getúlio Rego. O deputado Getúlio Rego tem tentado, de todas as formas, apagar o incêndio que se colocou, né, na Assembleia Legislativa. É uma pessoa extremamente solícita, atende às ligações todas as vezes que solicitamos o deputado, mas não depende apenas do deputado Getúlio Rego. É realmente o autoritarismo mesmo do casal que está comandando o nosso Estado. Parece que é concentrado, me dizem isso, que o poder é concentrado numa pessoa só. O poder é concentrado com grupos, um grupo muito pequeno e que ninguém tem acesso a ser ouvido e nem a discutir. E o projeto qual o tamanho do PSD? O vice-governador Robinson Faria quer ser candidato. E numa entrevista que eu fiz, ele disse que na época em que ele era do PMN, não foi candidato porque o PMN não tinha tempo de TV, era pequeno. O PSD hoje é a terceira bancada a nível nacional. A nível nacional, mas a nível de Rio Grande do Norte, qual o tamanho? Onde é que tem prefeito, onde é que tem vereador? Hoje o PSD, ele cresceu muito, que é um partido novo, é um partido que ninguém acreditava que ia ser criado. Em 2011 foi criado, foi um partido que se destacou nas eleições de 2012, né? Nós somos a terceira maior força em número de deputados federais e aqui no estado nós temos 22 prefeitos e mais de 190 vereadores, ou seja, é importantíssimo que na mesa de discussões para as eleições de 2014 tenha o aval
e a participação do PSD, porque, afinal de contas, o PSD é um partido forte dentro do Rio Grande do Norte. No passado, a senhora... Hoje conta com 2 deputados estaduais na Assembleia e 1 deputado federal. No passado, e o vice-governador. Perfeitamente. No passado, na região agreste, a senhora e o deputado Robson Faria, quando ele era deputado estadual, tinha que meio 2 palanques antagônicos. Como é que se deu essa aproximação? Pois é, Robson, ele sempre teve uma fama de um homem cumpridor da sua palavra e dos seus compromissos. E realmente eu pude comprovar isso ao longo do tempo que eu passei a conviver quando ele foi presidente da Assembleia. Lá existia realmente esse antagonismo. Quem não votava em Gesane, votava em Robson. Quem votava em Robson, votava em Gesane. Era até bom no momento, na época. Mas, com o passar do tempo, passei a conhecer o presidente da Assembleia, né, na época, o vice-governador atual, Robson Faria, e vi que o que realmente as pessoas falavam dele era verdade, que era uma pessoa que cumpria os compromissos, que lhe ouvia. Eu saí de um partido que eu não era ouvida, que era o PDT, que as decisões chegavam e eu tomava conhecimento pelos jornais. Então, aquilo realmente lhe contraria. E o vice-governador não, ele faz reunião quase que mensal com os militantes, com os correligionários, e ele não toma nenhuma decisão sem ouvir o grupo. E isso é importante. Foi por isso que eu estou seguindo a orientação do vice-governador, porque hoje é raro você ter alguém que assuma um compromisso e cumpra. E a gente precisa realmente de um governador que suba no palanque, assuma o compromisso com a população e tenha consciência, né, de ser uma pessoa cumpridora de compromisso para, quando assumir, realmente cumprir. Às vezes eu tenho a impressão que há governantes que acham que depois que ele ganha o mandato, acha que ganhou sozinho. Né? Esquece de todo o apoio que recebeu, que a gente sabe que para a gente chegar qualquer um, em deputado estadual, né? Vereador, prefeito, você não chega nunca lá sozinho. Então, a gente, quando chega, a gente tem que lembrar principalmente daquelas pessoas que mais precisam da mão amiga do governo, da mão amiga da prefeitura, que é aquela pessoa que não pode pagar um plano de saúde, que não pode ter a segurança particular, que não pode pagar uma escola particular para o seu filho. São essas pessoas que realmente precisam da mão amiga. E são essas que são as mais prejudicadas quando a gente tem um mau governante. Ok, deputada Gesane, pedir licença à senhora, aos nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto conversando ainda com a deputada Gesane Marinho, do PSD. Para quem aprecia o melhor sabor, a Tábua de Carne lança uma promoção. Mulheres no rodízio de segunda a sexta, exceto feriados, pagam somente R$ 28,90, tendo o melhor rodízio com sabor inigualável, além do buffet de dar água na boca. Você encontra na Tábua de Carne da Avenida Engenheiro Roberto Freire, na unidade da Via Costeira, um ambiente aconchegante com uma vista belíssima e privilegiada. Venha saborear. Restaurante Tábua de Carne. Para quem aprecia o melhor sabor. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local.
um vendedor bom de papo pelejou pra Zé trocar seu burro cansado num seminovo Autobras, garantido e revisado. Zé não trocou de tão escabriado. Num dia de pescaria, Zé amarrou o burro e foi sem roupa nadar no lago. Deu uma ventania e naquela agonia, o bicho fugiu deixando seu dono pelado. Aí Zé percebeu a burrada que deu por não ter comprado um seminovo garantido e revisado. Deixe o problema pra trás, compre um seminovo Autobras. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte. Se você quiser conferir a reprise deste programa, é só clicar www.potiguarnoticias.com.br. Nós estamos conversando hoje com a deputada Gesane Marinho, que é do PSD do Agreste Potiguar. Antes de continuarmos nosso bate-papo com Gesane, vamos ao Momento Veredas com Clésio Brazeguelo. Bom dia, Pinto Júnior. Bom dia aos telespectadores. Esta aqui realmente é uma casa que é um exemplo ainda mais aprofundado do que é a integração da arquitetura e engenharia para com a natureza e os recursos naturais. É um terreno que tem uma diferença de nível do fundo até a cabeceira de quase 2 metros. É um terreno que tem 3 grandes mangueiras que não estão no centro do terreno, mas ocupam posições laterais e frontal do terreno. E para poder construir essa casa, nós tivemos que usar um artifício de recuo de alguns ambientes e adiantamento de outros. E os taludes, que vocês podem ver, são taludes aproveitados para trazer mais graça e beleza e não quebrar o encaminhamento normal da ventilação. É uma casa que, sem dúvida alguma, jamais vai precisar de um condicionador de ar, de uma ventilação forçada, porque ela tem o trânsito livre para o vento reinante no local. Ela trouxe junto consigo o conceito da varanda, do alpendre, para que você pudesse ter no ambiente uma temperatura mais amena. Você tem uma sequência das árvores para com a varanda e o interior da casa. Como vocês podem observar, ou puderam observar nas imagens, nós temos aqui uma casa aberta para a natureza, totalmente aberta para a natureza, com grandes portas, grandes vãos, e a natureza adentra o ambiente. Isso é um conceito de vida que traz conforto, mas também gera economia. Economia de eletricidade por conta da ventilação constante e economia de energia elétrica para com as lâmpadas, porque a luminosidade chega cedo à sua casa e vai embora mais tarde. Esta é mais uma casa feita com o conceito Veredas de urbanizar. É com você, Pinto Júnior. Ok, de volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sábado aqui pela Band. No programa de hoje nós estamos conversando com a deputada do PSD, Gesane Marinho. Deputada, uma questão que eu pergunto sempre às pessoas que fazem política na região agreste é acerca da necessidade de um projeto de estruturante que venha desenvolver a região ainda muito sustentada à base da monocultura, da agricultura familiar, da pecuária. O que o mandato da senhora tem feito, o que é que a senhora pensa em relação a essa questão de se promover um estudo e políticas de governo que venha desenvolver aquela região? Olha só, Pinto, a região agreste é uma região que eu tenho acompanhado todo esse tempo. Eu estou no meu 3º mandato e o que a gente tem visto realmente é que sempre a região agreste é preterida em detrimento de outras regiões. Mas isso é fruto da falta de união da classe política do Agreste. Eu, inclusive, recentemente, agora em agosto, a gente fez uma audiência pública pedindo a união dos gestores, de toda a classe política, dos deputados federais que realmente têm voto no Agreste, para que a gente fizesse um plano realmente de desenvolvimento, no sentido de trazer alguma obra estruturante para a região Agreste que nunca, em toda a história do Agreste, o Agreste recebeu nenhuma emenda de bancada, para você ter uma ideia. Uma emenda de bancada, ela faz toda a diferença, um valor de 70 milhões. Então, o Seridó recebe, o Mato Grande recebe, o Mossoró recebe, mas o Agreste ele não recebe. Então, a gente fez essa audiência porque a gente precisa de um aterro sanitário, a gente precisa de uma adutora no Agreste. O Agreste hoje tem um problema grave de falta de abastecimento de água. E ainda há muitas comunidades rurais que se utilizam de carro-pipa diariamente, algo que é um retrocesso. E a gente tentou mostrar isso para a bancada federal, para que esse ano fosse destinado
já que não existe um plano, porque tem que ser um plano de governo. Cada prefeito tem feito as suas ações individuais, mas não é algo que realmente atende a todos os municípios. No município de Goianinha está sendo feito um polo industrial, mas me parece que é insuficiente. Acho que, além dessas questões básicas, como água e como lixo, que não gera tanto emprego, talvez fosse necessário um projeto que gerasse renda, que gerasse emprego e receita para os municípios, ou seja, pagadores de impostos para os gestores poderem desenvolver suas ações. Até porque a região agreste é uma região de destino turístico. As praias, as serras, né? A Serra Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, as praias de Pipa, Barra de Cunhaú, estão todas localizadas naquela região. E a gente vê que não existe nenhum estudo, não existe nenhum incentivo para a gente poder receber bem o turista. E a Copa está chegando, a gente sabe que o turista ele vem para a nossa capital, mas ele vai querer conhecer o nosso interior, o turismo religioso ali naquela região. Então, não existe nada que tenha melhorado e nem tenha acontecido para que faça circular o dinheiro naquela região, né? Com geração de emprego e qualificando as pessoas. As pessoas hoje precisam se qualificar. Possibilidade de empregabilidade que desafia as pessoas a se qualificarem, a ganhar melhor. O governo tendo um projeto para qualificar essas pessoas, né, para receber bem o turista, para qualificar essa pessoa a ser um bom camareiro, a ser um bom garçom, ele vai ter o seu emprego e isso aí pode fazer com que o dinheiro circule na região. Mas, infelizmente, há uma grande deficiência na qualificação das pessoas. A duplicação da BR fez com que João Pessoa ficasse muito mais perto, Recife ficasse muito mais perto em termos de tempo, embora a distância continue a mesma. Não é? Isso a gente já percebe em algumas cidades, como São José do Mipibu, como Goianinha, as margens da BR já começam a receber empresas de outros estados. Isso poderia acontecer nos demais municípios, né? Se tiver um trabalho. Se tiver um incentivo, porque a gente perdeu, o nosso estado perdeu muitas empresas para outros estados por falta de incentivo, por não ter um governo que tenha visão, um governo que possa ser um governo gerador, trazer empresas de fora para gerar emprego aqui no nosso estado. E a nossa região agreste sempre tem sido uma das sempre preterida, né? O Prosertão, eu sei que a região do Seridó realmente está precisando, está passando pelo seu pior momento, mas por que não olhar também para a nossa região agreste, que tem tanta coisa boa para ser vista e para a gente fazer com que as pessoas daquela região sejam atendidas. Pedir licença, senhora, mais uma vez aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto para o terceiro bloco do Conexão Potiguar com a deputada Jetsane Marinho. Para quem aprecia o melhor sabor, a Tábua de Carne lança uma promoção. Mulheres no rodízio de segunda a sexta, exceto feriados, pagam somente R$ 28,90, tendo o melhor rodízio com sabor inigualável, além do buffet de dar água na boca. Você encontra na Tábua de Carne da Avenida Engenheiro Roberto Freire, na unidade da Via Costeira, um ambiente aconchegante com uma vista belíssima e privilegiada. Venha saborear. Restaurante Tábua de Carne. Para quem aprecia o melhor sabor. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local.
Um vendedor bom de papo pelejou pra Zé trocar seu burro cansado num seminovo Autobras, garantido e revisado. Zé não trocou de tão escabriado. Num dia de pescaria, Zé amarrou o burro e foi sem roupa nadar no lago. Deu uma ventania e naquela agonia, o bicho fugiu deixando seu dono pelado. Aí Zé percebeu a burrada que deu por não ter comprado um seminovo garantido e revisado. Deixe o problema pra trás, compre um seminovo Autobras. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando com a deputada Gesane Marinho, que é do PSD. Deputada, vamos fazer nesse último bloco passar limpo o seu mandato. O que o mandato da deputada Gesane Marinho promoveu este ano na Assembleia Legislativa? A gente tem feito diversos requerimentos, mas eu gostaria de destacar duas leis, né, que foram sancionadas esse ano, que está aí já para atender a população. A primeira delas é a lei dos monoculares, que dá o mesmo direito que tem o deficiente visual, porque antes o deficiente visual ele tinha os seus direitos, mas você que enxerga por um só olho não tinha os mesmos direitos que um deficiente visual. E com a chegada dessa legislação a gente conseguiu equilibrar esses direitos ao deficiente monocular. Ele, quando chegava para entrar no mercado de trabalho, por ele ser deficiente de um olho, ele perdia a vaga. E ele realmente não tinha esses critérios que tem o deficiente visual. Um projeto de lei que se tornou lei foi o Selo Amigo do Esporte. Há muito tempo, Pinto, a gente luta para que se tenha a lei de incentivo ao esporte, como ocorre a lei Câmara Cascudo, que é a lei de incentivo à cultura. Nós não temos uma lei de incentivo ao esporte amador no estado do Rio Grande do Norte. E lutamos muito, só conseguimos que o governo, que mesmo assim nem foi para a Assembleia, isentasse em 1%, né, a empresa que fomentasse o esporte, ela tinha uma isenção de 1% para que ela pudesse investir esse valor no esporte, mas essa mensagem é privativa do Poder Executivo porque gera despesa e até hoje ela não foi para a Assembleia Legislativa. Então, a gente criou um selo para aquelas empresas, o Selo Amigo do Esporte, para aquelas empresas que apoiam o esporte, que se identificam com o esporte. E ela, mesmo assim, não recebe nenhum incentivo, nenhum apoio do governo, mas ela se identifica e esse selo ela poderia usar na sua publicidade, na sua propaganda, como aquela empresa que é amiga do esporte, né, do esporte potiguar. Um outro que eu gostaria de destacar, que é a minha principal bandeira, que é a questão da segurança alimentar. Hoje a gente tem o Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Há muito a gente espera que seja enviada a lei que estabelece regras para a segurança alimentar. Não existe aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nos outros estados? Existem. No Rio de Janeiro, que eu tenho acompanhado sempre, o desenrolar dessa lei, que dá diretrizes para a segurança alimentar. Lá existe um projeto chamado Sacolão na Comunidade. E esse projeto, a gente fez um projeto semelhante aqui no estado, um projeto de lei, e ainda não se tornou realidade, também por falta de sensibilidade do governo, mas existe no estado do Rio de Janeiro. Lá o Sacolão na Comunidade, eles têm 10 ônibus que são adaptados, funcionam como mercadinhos, oferecendo produtos hortifrutigranjeiros nas comunidades carentes. Mais de 60 comunidades carentes do Rio de Janeiro são atendidos e eles ofertam 1.500 quilos em cada comunidade, aproximadamente 750 famílias são atendidas e há um rodízio nessas comunidades. Mesmo as comunidades atendidas pelo Bolsa Família? Mesmo as comunidades atendidas pelo Bolsa Família. As comunidades, o Bolsa Família não chegou para resolver. E essas comunidades são carentes de você ter um produto ofertado a um menor custo, um produto a preço de custo. E esses ônibus circulam nessas comunidades. E o que Sim, não é distribuindo, é vendendo. Não, é vendendo. Entendi. 30% mais barato do que você vai comprar no mercadinho, porque é um projeto de governo. Então, quem está subsidiando... Algo parecido com os restaurantes populares que vendem a um preço subsidiado. Exatamente. Quem está subsidiando isso aí é o governo, ajudando as comunidades carentes. Então, a gente criou aqui um projeto semelhante chamado SEASA Itinerante.
para que houvesse isso. A gente sabe que a gente tem favelas aqui na nossa capital, comunidades carentes aqui na nossa capital, e ainda mais nessa situação, né? O governo hoje não está oferecendo os serviços básicos e a população ainda está mais carente. Então, deputada, a senhora também tem um projeto que diz respeito à criação de um novo município, o município de Piquiri, lá em Canguaretama. No Rio Grande do Norte parece que tem mais 3 demandas, uma de Apodi e uma outra de Macau. Como é que, recentemente, a presidente Dilma vetou esse projeto a nível nacional, ele volta para o Senado. Queria que a senhora nos atualizasse se o Senado vai derrubar o veto, se vai continuar aqui essa mobilização por parte das lideranças que querem a emancipação. Esse projeto não pode ser de deputado nenhum, é um projeto que depende, após a aprovação do Senado, que eu acredito que vai derrubar, até porque o projeto saiu do Senado, né? Foi aprovado na Câmara, com o substitutivo, voltou para o Senado e foi aprovado também. E a gente espera que o Senado derrube, até porque é um projeto que partiu das casas do povo, né? O Senado e a Câmara Federal. Mas esse projeto depende de participação da população. Então, a população faz um abaixo-assinado, envia à Assembleia Legislativa, com 20% da população, concordando com a emancipação. Piquiri já fez esse processo? Ainda não, porque estava esperando realmente aprovar, porque também para não dar esperança à população e o projeto não ser aprovado. Mas eles já estavam um ponto de partida para começar a colher as assinaturas. Pegando esses 20%, você encaminha para a Assembleia Legislativa. Em seguida, a Assembleia pede um estudo de viabilidade econômica e, se esse estudo for aprovado, dentre os outros critérios, o município passa por um plebiscito, né? O ideal seria na campanha do próximo ano, mas eu acredito que não dará mais tempo. Passa por um plebiscito, numa eleição, e em seguida ele seria desmembrado. Piquiri já tem mais de 10 mil habitantes, tem todos os pré-requisitos como escola estadual, municipal, posto de saúde, sistema de correios, 90% das suas ruas pavimentadas. Ou seja, Piquiri conta com Mas tem uma receita própria, porque me parece que um dos itens fundamentais no novo projeto para a emancipação é que ele não venha depender só de receita, de transferência de receitas só do FPM. Né? Piquiri, a gente só vai saber dessa informação se ele tem viabilidade econômica após o estudo, né? A Assembleia Legislativa contrata uma instituição credenciada para fazer esse estudo. Isso aí a gente não pode lhe dizer se ela tem viabilidade ou não de se manter sozinha. Deputada, a senhora é de uma região onde tem muitos municípios que 06, 08, para o telespectador entender, são aqueles municípios menores, onde depende de transferência de receitas e essas receitas não são significativas, 06, 08, até 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, enfim, não consegue fazer projetos estruturantes, não tem dinheiro para contrapartidas, enfim. A senhora está acompanhando as mobilizações que está sendo feita através da FEMURN, da ANLAP, e junto à Confederação Nacional dos Prefeitos, pedindo 2% a PEC 39. PEC 39, 2% do FPM. E o que mais estão pedindo? A senhora está acompanhando esse debate? Eu acompanhei, inclusive, eu fui para o SOS Municípios, né, que ocorreu lá no Clube América, e vi a situação realmente de aperreio dos prefeitos, porque o que é que ocorreu? O FPM, no início do ano, ele é alto e ele vai caindo gradativamente. Quando chega agosto, setembro, tem município que teve FPM zero este mês. Então, aqueles municípios que só têm a receita do FPM, realmente não tem como pagar a sua folha, não tem como prestar o serviço básico à população. E o que ocorreu, por que ocorreu essa queda do FPM, é porque os dois impostos que estão por trás do FPM é o IPI e o imposto de renda. Com a desoneração do IPI, caiu o FPM. Só que o governo não podia ter prejudicado, deveria ter desonerado outro imposto e não o IPI, porque o IPI desonerado vai diretamente nas contas das prefeituras. Perfeitamente. Deputada Gesane Marinho, do PSD, muitíssimo obrigado pela senhora estar conosco no programa de hoje. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. É que lhe agradeço, Pinto. Muito obrigado pelo espaço e agradeço ao telespectador que nos acompanhou e desde já estou à sua disposição. Muitíssimo obrigado, deputada. Muitíssimo obrigado. Você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, razão maior da existência do Conexão Potiguar. Grande abraço e até mais.